You may score well on a test, but there's nothing like realizing you're understanding more when you listen to real Portuguese. And it all starts with understanding one word. You have no idea the first time I listened to a TED Talk in Hungarian. This was early days, and I understood the word ember, which means person. Now it's time you understood more European Portuguese. Olá, eu sou Catarina. I'm a Portuguese polyglot, and here at the Language and School, I help you find your voice in European Portuguese by listening first. Today, I'm going to expose you a bit more to naturally spoken Portuguese. There will be 3 stories, all about the same topic, but each with one specific focus. At the end, I'll ask you where your listening comprehension stands, and for the sake of simplicity, not categorization, the options are A. You understand the very general topic. B. You understand some details, including emotions. C. You understand the words, but not the jokes. D. You understand the nuances, the expressions, and even the jokes. Enjoy and celebrate what you do understand, not what you do not understand. And one piece of advice is set yourself a reminder on your calendar for a month, 2 months, 3 months from now, if your comprehension was not that good, and see if it has improved. If it hasn't, there's plenty of videos in this channel to help you with that. Engraçado pensar que para mim uma casa ideal há uns anos, sei lá, uns 10 anos ou mais, teria sido uma casa grande ou ao pé da praia, uma coisa assim. Mas com o tempo, esse meu ideal de casa perfeita foi mudando para quase o oposto. Ao pé da praia seria bom, mas pronto, não se pode ter tudo. Então, para mim hoje em dia uma casa ideal é ser pequena, porque, vamos lá ver, estamos a falar de menos, custa mais por metro quadrado a construir, sim, ou alugar, comprar o que for, mas é menos trabalho para limpar. Se bem que a pessoa tem que limpar mais vezes. É menos superfície, é menos metro quadrado que a pessoa tem que limpar. As coisas estão arrumadas, teoricamente na minha cabeça, ok? Não necessariamente na prática, mas uma casa para mim ideal seria pequena, cada cantinho tem a sua função e quem tem que caber lá dentro cabe. A casa está feita à minha medida e dos meus, e não eu tenho de caber naquela casa. E não eu tenho de ficar a boiar numa casa. Uma história engraçada sobre casa ideal, não é este conceito que eu hoje em dia tenho, é que há muitos anos, é que há uns tempos, eu estava na Holanda, em casa da minha sogra, e era os anos dela, e ela veio-me perguntar, fazer a ronda, perguntar o que é que eu queria, o que é que eu queria beber, subentenda-se, mas eu acho que ela nem disse. E eu disse, eu quero. E eu estava até um bocado aborrecida, não sei, porque às vezes é uma mistura de holandês com frísio, e então é fácil desligar. Também preciso assim de pausas às vezes. E então eu digo-lhe assim: "Eu queria uma casa grande com piscina." Ela ficou a olhar para mim com uma cara, e eu não fiz por mal. Não era a pessoa certa para fazer este tipo de piada, mas eu desatei-me a rir porque eu própria achei piada. Enfim, hoje em dia não se aplica esse meu ideal de casa, mas ainda, enquanto piada, ainda uso. Ah, é cada vez mais ridículo, mas ainda uso. Ok, casas onde eu vivi. Eu vivi em muitas casas e acho que já perdi conta, não sei se já passei das 20, se já cheguei às 30, juro que não me lembro. Mas assim, casas que me marcaram, eu acho que uma que eu vos posso contar é em York, quando eu morei em York um ano. Houve um processo de escolha de casa. Eu acho que nunca perdi muito tempo a escolher uma casa, mas aquela casa, primeiro fui ver um apartamento que era no mesmo prédio ou ao lado, já não me lembro. Não era um prédio, mas era assim uma casa, não era bem um prédio, pronto, assim um mini prédio. E era ao lado depois de um futuro namorado que eu tive. Mas ainda bem que eu não aluguei aquela, por razões que não vou explicar agora. E depois acabei por alugar uma casa onde vivia uma Kathy e um Richard Catarino, um brasileiro. Portanto, ela era inglesa, era a dona da casa. E então eu pensei, há aqui uma coincidência que eu tenho que morar nesta casa. E eu própria fiquei com o quarto
maior de casal. Também pagava mais, mas foi um ano muito bem passado naquela casa. Tenho boas memórias. Outra casa que eu também adorei, mas mesmo de paixão, morar foi quando eu mudei para a Polónia, para Wrocław, e aí a casa, ah, e aí o processo de encontrar casa com um polaco com um nível de polaco muito básico foi complicado, mas consegui. Com 2 malas lá mudei do hostel para onde fiquei umas semanas para o apartamento e era o que em polaco se chama de kavalerka, que é basicamente um estúdio, mas estava tão bem organizado, tinha, lá está, um cantinho para tudo. Foi no fundo os primórdios da minha casa ideal. E adorei, tinha uma vista fantástica para a cidade. O único problema era que havia um sem-abrigo que entrava no prédio, não tem graça, mas pronto, de certa forma tem. Um sem-abrigo que entrava no prédio todas as noites, quando começou o inverno, e que dormia no corredor, ao fim do corredor, e então eu ouvia um homem ressonar e eu pensava que era o vizinho. Como eram apartamentos pequeninos, pensei, se calhar é aqui o vizinho ao lado, mas não, era um sem-abrigo. Coitado. Já em relação a casas com problemas, eu acho que todas as casas vão ter um problema, não há casas ideais. Não vou dizer onde se localiza esta casa, a pior onde eu vivi, mas vou dizer que problemas é que tinha. O apartamento era muito velho, as paredes estavam pintadas e tinha armários novos. Isto foi uma vantagem, mas era na rua principal, numa estrada que passavam caminhões o dia todo, portanto, muito barulho e poluição. Eu lembro-me de ver, nós tínhamos uma mesa branca do IKEA e às vezes eu olhava por baixo e via-se que estava preto, da poluição que entrava dentro de casa. Portanto, o barulho é uma coisa que, por acaso, talvez menina fina, podem me chamar de fina, mas eu, em todas as casas onde eu vivi, não me lembro de ter tido. ahm, Consegui escapar ao barulho. Eu não cresci numa cidade grande, portanto, no fundo, não estou habituada desde que nasci, se calhar por isso. Mas depois, sei lá, a casa cheirava a xixi de gato, uma vez caiu o teto da cozinha. Bom, só cenas. E a sala não tinha janela. Eu acho que esse é assim um grande mistério, porque que carga de água é que aquela casa tinha uma sala com lareira, mas sem janela. Eu não percebo até hoje. Era assim, era uma sala interior, nunca vi na vida. Muito esquisito. Okay, so these were the 3 stories, and I would love to know in the comments what was your comprehension like. I'm splitting it into from A to D, but of course you can let me know if it was otherwise. Let me know in the comments, and I'll see if I can give you tips on how to improve. Okay, because as I tell my unschoolers, the more I get to know you, the better I can help you. And if you're still feeling frustrated because this is too hard, you have trouble understanding me, and I would strongly advise you to check the reasoning behind we speak the way we do and subscribe to the channel because really good tips are coming up and you don't want to miss them. Obrigada por verem. Até a próxima.